Seja bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã. É um grande privilégio nesta noite estarmos juntos para mais um culto ao Senhor. E eu quero convidar você na sua casa a acalmar o seu coração, a colocar sua mente e coração diante de Deus, para que Ele possa derramar sobre nossas vidas sua presença, o seu grande amor, e que nós possamos ser alimentados nesta noite pela rica palavra de Deus, para que juntos, mesmo de forma virtual, nós possamos estar adorando em espírito e em verdade o nosso Deus. Eu quero convidar você, na sua casa, a abrir sua Bíblia no Salmo 23. Nós vamos ler este Salmo e consagrar nosso Deus por meio dele ao Senhor. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veias da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Por meio deste salmo, Davi, já no final da sua vida, compreende que a nossa vida só está bem cuidada quando nós confiamos no nosso Deus, protetor de todas as coisas. Davi tem a convicção de que o Senhor é o seu pastor, de que nada falta ao seu coração, quando ele consegue descansar diante de Deus. Mesmo quando ele atravessa momentos de vale da sombra e da morte, Davi confia que Deus está com ele, que Deus está preservando a sua vida, que Deus está cuidando. E ele termina esse texto dizendo que a bondade e a misericórdia certamente o seguirão, e que ele habitará na casa do Senhor para todo sempre. Que essa verdade se cumpra em nossa vida. Que essa realidade se cumpra hoje na sua história, em que você possa confiar mais no Senhor. Você possa confiar que Ele está cuidando da sua vida. Você pode confiar que Ele cuidará de você todos os dias e você sim habitará na casa do Senhor para todo o sempre. Que nesta noite nós possamos louvar ao Senhor por tudo que Ele é na nossa vida. Quero convidar você a orar comigo, a colocar a sua vida diante do Senhor, para que nós possamos orar ao nosso Deus e pedir que Ele, nesta noite, nos abençoe com sua bênção, com sua graça. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós te louvamos por esta noite. Te agradecemos pela Tua presença em nosso meio. Louvamos ao Senhor porque o Senhor tem nos dado condição e privilégio de estarmos juntos aqui para Te adorar. Mesmo de forma online, mesmo de forma cada um na sua casa. Mas em meio às crises, Pai, nós nos adaptamos e sabemos que o Senhor está conosco em todo o tempo. É o nosso pastor e que nada nos falta. Que Tua bondade e misericórdia sejam conosco, Pai. Que nós possamos ter a confiança que sem o Senhor nós nada podemos fazer. A confiança de que o Senhor está cuidando das nossas vidas. A confiança que nenhum mal chegará à nossa casa, porque o Senhor está conosco. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe teu povo nesta noite, que este culto seja para ti, para a honra e glória do teu santo e bendito nome, Jesus. Amém, amém. Amados irmãos, eu quero convidar você, neste momento, a cantar conosco o hino 62, hino de gratidão ao nosso Deus. Após este hino, eu convido você a estar adorando ao Senhor com o nosso ministério de louvor nesta noite. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças
ao meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, pão de cada dia, água que alivia a sede e o sol que aquece a pobre gente fria, são bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu
Deus é louvado em toda a terra, Deus tremendo, Deus poderoso. E neste tempo de intercessão hoje, um dia especial, eu quero interceder pelos nossos missionários, pelos irmãos que se encontram enfermos, mas acima de tudo, agradecer por tudo aquilo que Deus tem feito. No último dia 26 de novembro, nós tivemos o Dia Internacional de Ação de Graça que a nossa igreja comemorou. Então eu quero neste momento agradecer a Deus, porque apesar desse 2020 ser tão atípico, com tantas dificuldades, a gente pode ter a certeza que Deus está cuidando da gente em todo o tempo. Então, mais uma vez, eu convido você na sua casa a fechar os teus olhos e orar comigo, na confiança que Deus está cuidando das nossas vidas. Ó Deus maravilhoso e poderoso, nós oferecemos a Ti ações de graças. Te louvamos pela vida, pela igreja, pelas provações, por tudo aquilo, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado e que o Senhor tem confiado a nós. Pai, que o nosso coração se alegre e exulte, não com as dificuldades, mas com a certeza de que nada nos faltará. Nós te louvamos, ó Pai, pela família, pelo trabalho, por tudo. Agradecemos ao Senhor por nossa igreja aqui em Cruzeiro, agradecemos pelos novos membros que serão recebidos, e o Senhor nos abençoe. Quero colocar diante do Senhor também os nossos missionários. Rogamos do alto, Pai, a provisão para cada um deles, emocionalmente, fisicamente. Pai, que todas as áreas da sua vida, Pai, possam ser supridas pelo Senhor, e que o ministério dos teus servos seja frutífero, seja um ministério que alcance vidas e que o teu reino seja estabelecido através da vida deles. Que a tua mão, boa mão, esteja sobre eles. Abençoe aqueles que se encontram enfermos. Oramos, ó Pai, neste momento por aquelas famílias que estão de luto, por aquele acidente que houve no estado de São Paulo, onde 40 pessoas foram dizimadas. Ó Pai, que o Senhor venha, com tua misericórdia, consolar os familiares. Vem curar aqueles que se encontram enfermos, em especial, colocamos nossa irmã Mitz diante do Senhor e rogamos ao Senhor o teu milagre, a provisão do Senhor sobre a tua serva. Que o Senhor cuide da família, daqueles que estão envolvidos em todo o processo necessário que eles têm passado. Que o Senhor abençoe grandemente a nossa igreja, aqueles que se encontram enfermos, que o Senhor venha curar, aqueles que têm rogado do Senhor uma bênção especial, aqueles que têm clamado ao Senhor por conversões da sua família, que o Senhor intervenha, ó Pai, que o Senhor visite com teu poder e com tua graça. Nós rogamos do alto, Pai, a provisão para as nossas vidas, igreja. Abençoe teu povo, abençoe tua igreja, é o que nós pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém.
Hoje eu vou sentar para conversar com vocês e a gente quer ter uma conversa com vocês à luz da palavra de Deus. Sabe quando seu pai senta com você para conversar algo muito sério? E aí você pensa, vai vir uma bronca. Mas quando um pai senta com um filho para conversar, é sinal que esse pai se importa com seu filho. Se importa profundamente com ele. Tem a preocupação que ele possa crescer. E como diz os mais antigos, que ele dê gente. Que ele cresça para ser um homem, uma mulher, que honre o nome da família, que honre o chamado que Deus tem para as suas vidas. E hoje eu quero conversar com vocês, amados irmãos, exatamente sobre isso. Aquilo que Deus espera de todos nós, como filhos, como ministros do nosso Senhor Jesus. O tema que eu quero conversar hoje é o tema que vai aparecer aqui. Terra bendita em que nasci. Alguém aqui conhece essa frase de algum lugar? Terra bendita em que nasci. Alguém conhece essa frase? Onde a senhora conhece essa frase? Do hino nacional? A senhora passou perto. Do hino de cruzeiro. De cruzeiro. A senhora passou perto. Exatamente. Aqui é um trecho da música de cruzeiro. Que eu tive a curiosidade ontem em ouvir o hino de cruzeiro. Pensando na nossa município aqui hoje, né? Isso é um trecho daquilo que as pessoas em Cruzeiro cantam. E alguns nem conhecem o hino da própria cidade, né? Mas é um hino muito bonito, que eu até aconselho você a ouvir. E por que eu escolhi esse tema? Por uma coisa muito simples. O que vocês estão vendo aí na projeção? Desse lado você tem o símbolo da cidade de Cruzeiro. E desse lado você tem o símbolo da igreja. Igreja Presbiteriana de Cruzeiro, né? E os irmãos de Cachoeira Paulista podem substituir ali pelo símbolo da cidade de Cachoeira Paulista. E eu quero conversar com vocês hoje como pai, para a gente pensar seriamente no que nós estamos fazendo na cidade que nós estamos. Porque dá a impressão que a cidade em si e a igreja que eu frequento são meio desconectas, né? Alguns aqui, né? São de fora, né? Eu tenho aqui paranaenses, eu tenho aqui mineiros, eu tenho aqui, o que mais aqui? Paulistas, né? Da capital, carioca, que fizeram de Cruzeiro a sua cidade. Estabeleceram famílias, casaram em Cruzeiro aqui os cariocas. Os mineiros já são quase de casa, né? Já chegaram, ficar logo aqui. E é interessante porque a grande pergunta que a gente tem que levantar quando a gente fala em cidade, igreja, é o que eu tenho a ver com isso? Se você percebeu a logo da nossa igreja, que nós temos usado já fazem, creio que um ano, né, Léo? Existe uma coisa ali embaixo, naquele hashtag, que é mais a nossa época, né? Que é hashtag o quê? Eu oro por 100. A gente tem orado, pelo menos eu tenho orado, eu creio que todos aqui que entenderam o que tem que ser feito estão orando, para que Deus nos dê 100 pessoas para esta igreja. E não é simplesmente para ter um número. Quando nós falamos em ter 100 pessoas, nós estamos dizendo que nós queremos ajudar 100 pessoas a se encontrarem com o verdadeiro Salvador das suas vidas. A se encontrarem com aquele que tem poder para mudar a nossa história. Quando nós cantamos aqui hoje, nessa penúltima canção, né? Que Ele perdoou os nossos pecados, antes de eu pecar, Ele já pagou o preço na cruz por mim. E quantas pessoas estão aí fora carregando um peso, o fardo do pecado, e a gente se nega, como cristãos, de compartilhar o básico. Porque quando Jesus subiu aos céus, Ele disse que nós tínhamos uma missão a fazer aqui na terra. E é interessante porque Deus coloca a gente exatamente no lugar que nós devemos estar. Ou seja, o que nos liga à nossa cidade, igreja, é a cruz. Quando eu me encontro com essa cruz, a cruz de Cristo, a cruz da mensagem do Evangelho,
Eu estou me encontrando com o Salvador da minha vida e esse Salvador me convida a fazer parte de uma comunidade cristã. Nós aqui fazemos parte da Igreja Presbiteriana de Cruzeiro. Foi a igreja que Deus nos colocou. Mas Deus colocou você em uma igreja que está dentro de uma cidade. Agora a pergunta é, o que é uma cidade para a gente? A cidade é só um município, um espaço? O conceito bíblico de cidades é todo lugar onde há pessoas. Pessoas definem uma cidade. Então, se nós moramos numa cidade, significa que existem pessoas dentro de uma cidade. E dependendo do comportamento dessas pessoas, nós teremos uma boa cidade ou uma cidade ruim. Por exemplo, se a gente dentro de uma cidade como Cruzeiro, praticar o que é certo, praticar o respeito mútuo, o amor, a cidadania, nós teremos uma Cruzeiro muito bom de se viver. Mas se as pessoas quiserem pensar apenas na sua vida, nos seus direitos, nas suas coisas, nós teremos uma cidade difícil de conviver. A grande questão é que nós precisamos entender que Deus nos chamou para sermos o quê? Discípulos. E discípulos de Jesus têm um comprometimento muito sério, tanto com a igreja, quanto com a cidade que ele se localiza. Eu estou lendo, não sei quantos participaram aqui hoje da Escola Bíblica Dominical, eu falei um pouquinho sobre isso na EBD hoje de manhã, de um livro do Timothy Keller, que é um pastor presbiteriano da cidade de Manhattan, chamado Tim Keller, uns conhecem como Tim Keller. E eu estou lendo um livro dele que chama Igreja Centrada. Ele pensa a igreja a partir da cidade que as igrejas estão, entendendo que nós temos uma mensagem que a cidade precisa. Mas há uma coisa que Tim Keller fala que é muito interessante, que ele fala o seguinte: você não vai conseguir evangelizar a sua cidade se você não amar a sua cidade. Se você não se importar verdadeiramente com ela. Se a gente só tem tempo para reclamar de Cruzeiro, para reclamar do que acontece, das coisas que vêm, a gente não consegue evangelizar Cruzeiro. Porque a gente só consegue ver os defeitos da cidade. A gente só consegue ver os problemas da cidade, as dificuldades, e a gente deixa de amar. E é interessante porque o Evangelho de Cristo, o Novo Testamento, os 4 evangelhos, relatam um momento que Jesus senta diante de Jerusalém e ele chora. E sabe por que Jesus olha para Jerusalém, aquela cidade, e chora? Porque ele fala que ele vê as pessoas como sem pastor, desprovidas, descuidadas. Ele fala, como eu queria ser, a juntar vocês debaixo das minhas asas. Jesus se importava com as cidades em que ele desenvolveu o seu ministério. Agora eu pergunto a você, será que eu e você, cristão, professa cristão, a gente se importa com a cidade que Deus nos colocou? Porque se nós cremos que Deus é soberano, nós não viemos para Cruzeiro à toa. Nós não estamos em Cachoeira Paulista por acaso. Foi o próprio Deus que nos trouxe para cá. Deus trouxe um paranaense para ser pastor de uma cidade do interior de São Paulo, com um propósito. E vocês que estão aqui hoje, são pessoas que Deus colocou exatamente onde você deveria estar. Ou a gente reclama do que nós estamos vivenciando, no lugar que Deus nos colocou, ou a gente entende que nos planos soberanos de Deus, Deus nos coloca em alguns lugares para que a gente faça a diferença como cristãos. Por isso que a chave da interpretação aqui do que é ser um cristão se encontra na cruz. Porque a cruz me liga à cidade que eu estou e à igreja que eu frequento, entendendo que ambas são o propósito e a missão que Deus tem para cada um de nós. Deus te colocou numa avisou, Deus tem um propósito. Mas se a gente não consegue amar o lugar que a gente está, as pessoas que convivem com a gente vai ter muita dificuldade de compartilhar Jesus Cristo, nosso Salvador. E para aprofundar um pouquinho mais essa conversa hoje, eu quero que você abra a sua Bíblia. Em Mateus capítulo 9, nós vamos ler dos versos 35 ao verso 38.
Mateus capítulo 9, dos versos 35 ao verso 38. Olha o que diz a palavra do nosso Deus, amados. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ok? Nós vamos começar entrando nesse texto hoje, pensando um pouquinho no ministério de Jesus, no momento que o ministério de Jesus está acontecendo aqui. O texto base, o texto-chave, o texto que inicia isso daí, é o verso 35, que fala o seguinte: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. O escritor Mateus, o evangelista, começa declarando que Jesus estava fazendo algo, ok? Agora é interessante quando você lê os relatos bíblicos, que você percebe que os escritores bíblicos, volta e meia, eles querem nos mostrar algo importante. Por quê? Se você voltar sua Bíblia agora, lá em Mateus capítulo 4, verso 23, olha o que você vai encontrar. Um pouco antes: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. No capítulo 9, Mateus está fazendo quase que uma releitura, quase que um Ctrl-C, um Ctrl-V. E qual que é a diferença entre eles? Que em Mateus 9 ele coloca a expressão todas as cidades e povoados, e em Mateus capítulo 4 ele fala a região da Galileia. E nós sabemos que nós estamos tratando do mesmo lugar. A região de atuação do ministério de Jesus nesse ponto da sua vida é a mesma Galileia. É a mesma cidadezinha, é a região pequena, discriminada, onde todos olhavam para aquela região como se nada de bom viesse dela. Uma cidade desprezada, uma região suburbana. Mas ali o Messias estava dando início ao seu ministério. Aquilo que ele iria fazer ao longo da história. E é interessante porque quando você lê Mateus capítulo 4, esse verso, ele prepara para o grande sermão do monte, que engloba Mateus capítulo 5, 6 e 7. Agora, qual que era o conteúdo do sermão do monte? Aqueles que participaram da EBD hoje já sabem, porque eu falei de manhã também isso. O conteúdo do sermão do monte foi a maneira que Jesus ensinou aos seus discípulos como eles deveriam caminhar nos mais diversos assuntos. Ele começa nos versos 1 até o verso 11, falando das bem-aventuranças, como é o caráter do discípulo, como que são as reações dos discípulos diante da perseguição, da calúnia, da mentira, diante das brigas, diante da injustiça, diante do medo, como que o discípulo de Jesus se comporta. E depois ele começa a falar sobre ser sal e luz, sobre como orar, como dar o seu dízimo, de como se comportar, de não adulterar, de não julgar, de não fazer falso testemunho. Dos versos, capítulo 5 ao verso 7, ele fala do Sermão do Monte, mas antes de falar do Sermão do Monte, depois nos lembra que ele estava percorrendo, pregando, ensinando e fazendo o que era necessário. Quando você chega no capítulo 9, verso 35, onde Mateus repete quase que a mesma frase, com poucas variações aí, essa declaração está antecedendo também um outro momento importante, que é a escolha dos 12. Se você ler na sua Bíblia aí, eu não coloquei aqui, mas você pode ler aí o capítulo 10 todo, ele está chamando os seus 12 discípulos, falando como eles deveriam se comportar, falando das dificuldades que iam vir, de como eles deveriam agir como discípulos de Jesus. Se no capítulo 5, 6, 7 ele está falando como deveriam ser os seus seguidores, agora no capítulo 10 ele está escolhendo efetivamente aqueles que ele iria dar uma missão, os seus 12 apóstolos. Mas sempre antes de um grande evento, o escritor nos mostra o que Jesus fazia. Antes de
falar que nós devemos ser discípulos, o Escritor nos lembra como Jesus foi discípulo. Antes de ensinar para mim e para você como nós devemos comportar, o Escritor mostra como Jesus se comportava. Ou seja, olhem, vocês têm uma referência. O modelo de viver a vida cristã não é o modelo do pastor Heber, não é o seu modelo. O modelo de você viver como cristão é Cristo. E olha para Cristo e perceba como ele se comportava nas situações, como ele se dedicava ao serviço. E tenha ele como modelo supremo da sua vida. É isso que Mateus, essas duas porções, está convidando você e eu a perceber. Agora, você conseguiu entender o que Jesus está, o que o evangelista Mateus está querendo dizer para mim e para você? Ele está nos convidando a assumir o nosso papel como discípulo. Mas antes de mostrar isso para mim e para você, ele dá o exemplo de como Jesus agia e como Jesus chamou os seus. Ok? Agora, essa é a visão de Mateus, correto? Agora, deixa eu abrir para você o que estava acontecendo nesse segundo momento, porque o contexto de Mateus 4 para Mateus 9 tem uma diferença. Qual a diferença? Em Mateus 9, nós encontramos dois grupos de pessoas que estão ali rodeando, que estão sendo os atores desse momento de Jesus. Quem são? Nós temos os religiosos, que são os saduceus, os fariseus, os escribas, e nós temos as multidões que acompanhavam a Jesus. Lembram que Jesus sempre foi acompanhado por muitas multidões, não é verdade? Como nós olhamos para os religiosos, nós percebemos o quê? Os religiosos, eles tinham uma oposição contra Jesus. Se você pegar a sua Bíblia aí onde você está, em Mateus capítulo 9, e ler o verso 34, você vai ver que eles acusavam Jesus de fazer o que fazia pela autoridade dos demônios. Ou seja, eles chamavam Jesus de um endemoniado. Eles eram opositores do próprio Jesus. Perceba que o grupo religioso, o grupo das exigências, dos fardos, dos pesos, do que tem que pagar o preço para estar com Deus. Se você não dá o teu dízimo, você vai para o inferno. Se você não pagar o preço, você não tem como seguir a Cristo. Se você não fizer por merecer, você não vai entrar no céu. O grupo dos religiosos são opositores do Jesus, que fala que morreu para mim, para você, para nos salvar pela graça. Agora a multidão, qual era o papel da multidão? Entusiasmo. A multidão chegava com fome, o que Jesus fazia? Alimentava a multidão. Chegavam os doentes, Jesus curava. Chegavam os demoniados e expulsava os demônios. Ou seja, a multidão vivia uma relação com Jesus de pura alegria. Estamos juntos, conte com a gente. Aonde você for, eu vou. Nós estamos aqui e o Messias chegou. Só que interessante que Mateus capítulo 9 está relatando um momento um pouquinho já à frente. Porque um pouquinho à frente, o desejo de oposição dos religiosos se torna um desejo de morte. Eles vão planejar um meio de levar Jesus para a crucificação e para a cruz. Agora, a multidão, ela continua a uma expectativa messiânica. Eles achavam que Jesus, o que cura, o que dá comida, o que faz milagres, é o Jesus prometido que iria politicamente mudar Jerusalém em todos os seus sentidos. A grande questão é que a expectativa messiânica vai acabar. O texto que eu coloquei de Mateus 21:9 é o texto que Jesus está entrando em Jerusalém e todos estão dizendo aleluia, hosana ao que vem em nome do Senhor. A grande questão é que Jesus vai entrar em Jerusalém e Jesus não vai fazer uma revolução política. E aí, as expectativas sobre a teologia da prosperidade, da bênção, do ter, do receber, iam ser quebradas. E o mesmo grupo que estava dizendo que estava junto com Jesus, que era fiel a Jesus, que podia contar com eles, vai se unir ao grupo dos religiosos, enquanto os religiosos diziam que Jesus era réu de morte. A multidão que foi suprida, que foi atendida, ia dizer, seja crucificado. Percebam como a visão que Mateus está mostrando em seu texto é uma visão atemporal. Porque Jesus está diante de um grupo de pessoas ali que mais à frente iriam trair ele, iriam negar ele, iriam abandonar ele. Iriam dizer, o mesmo povo que chamava ele de rei exaltado, que vem em nome do Senhor, é o mesmo povo que diz, seja crucificado. Os religiosos, que deveriam ser
O caminho para ensinar sobre a luz eram aqueles que se opuseram a Jesus e aqueles que desejaram matar Jesus. Está conseguindo entender o quadro por trás? Agora imagina você, diante desse quadro, e eu pergunto a você, você serviria alguém que você saberia que amanhã vai trair você? Você dedicaria a sua vida para alguém que amanhã virá as costas para você? E ainda vai falar mal de você? Você lutaria por causa de uma cidade que amanhã vai esquecer de você? Está entendendo? A cada momento, a cada dia que se passava o ministério de Jesus, Jesus se aproximava da cruz, da traição, do abandono, da negação por parte dos seus 12, da traição por Judas Iscariotes, o seu amigo Judas. A cada momento que passa, estava mais perto a grande aflição que o Messias iria passar. A pergunta é, o que Jesus faz em tudo isso? O texto nos lembra que ele caminhava em seu chamado. Olha o que fala o verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados. E para que você tenha uma ideia, essas cidades e povoados são mais ou menos um pouquinho de 200 a 206 locais. Jesus percorria mais de 200 locais para falar do reino de Deus. Faz em bairros. Ele andava em caminhos ruins, debaixo do sol, por mais de 200 cidades, de bairros, se você quer assim dizer, por causa do tamanho, vilarejos e pequenos povoados, para falar a respeito do reino de Deus. E Jesus sabia que muitos do que eles estavam ajudando ali seriam os mesmos que no futuro dizer seja crucificado. O que eu quero falar para vocês aqui, para começar essa conversa, é para você perceber que Jesus não parava o que ele tinha que fazer por causa das situações complicadas da vida. Ele não se escorava no Covid, ele não se escorava na traição do outro, na igreja que não supriu as expectativas. Ele continuava seguindo o que Jesus queria dele, o que o Pai queria dele. Mesmo sabendo que ele tinha oposição e sabendo que o mesmo povo que estava pedindo milagre iria trair ele depois. A gente está vendo um momento em que as pessoas, quando falam em servir a Cristo, elas têm 1000 desculpas. E eu confesso que eu fiquei impressionado, amados, quando eu estudei o texto, descobri que essa região era 200 cidades, 200 vilarejos. Já pensou você andar tanto assim para falar de Jesus? Às vezes é difícil vir para a igreja no domingo, né? Às vezes é tão complicado participar de uma escola bíblica dominical, porque tão longe. Jesus andava mais de 200 cidades porque ele tinha uma missão. Porque ele entendia que ele não veio para o mundo para ficar se escorando em desculpas. Ah, não. Por que eu vou falar? Esse povo vai me trair amanhã. Por que eu vou escolher 12 se um deles vai ser Judas? Todo mundo vai me abandonar. Interessante porque Jesus, ao longo do seu ministério, continuava fazendo algumas coisas. O texto fala que, além de passar por isso, ele ensinava nas sinagogas, que eram as igrejas, ele pregava o evangelho do reino e curava toda sorte de doenças e enfermidades. Ou seja, ele tinha uma ação na igreja, ele começava pelas sinagogas, que era como se fossem as nossas igrejas hoje. Ele tinha tempo para ensinar, para pregar dentro da igreja, como nós temos um tempo domingo à noite, domingo de manhã, nos estudos que nós temos aqui. Ele tinha tempo para investir, para estar aqui, para ensinar. Mas também ele fazia diariamente, porque não só na sinagoga, aonde ele andava, ele falava do reino de Deus. Pelas cidades que passava, ele comunicava o evangelho. Onde havia necessidade, ele estendia a mão para falar da salvação. Só que ainda mais, quando ele curava, ele fazia uma ação prática. Perceba como o ministério de Jesus é completo. Ele está atuando dentro das igrejas, ele está atuando no seu dia a dia e ele está atuando de forma prática. Ele olha a necessidade daquela situação, vem na necessidade. Ele não tem só um belo discurso, uma bela palavra de evangeliquez. E tudo isso, ele está em direção aonde? À cruz.
Não, ele não está indo para o lugar que ele será aplaudido, coroado rei. Ele está indo para o lugar e para o momento na sua vida em que ele seria traído e crucificado por mim e por você. Eu quero mostrar para vocês é que muitas vezes nós estamos nos escorando em algumas desculpas para fazer o que é necessário ser feito. Lembra que eu falei que o discípulo de Jesus, ele é convidado a olhar para Jesus. Ele é convidado para olhar para aquele que salvou. Porque é essa cruz que define como nós deveríamos ser. Se a gente não olha para a cruz, a gente vai continuar vivendo, acreditando que estamos servindo a Deus. A grande questão é que Jesus, mesmo diante das frustrações da sua vida, sabendo o que ia acontecer, convivendo com pessoas interesseiras, porque as pessoas só queriam milagres, ele cura 10 leprosos, apenas um volta para agradecer, os outros 9 só queriam milagre. Ainda assim, ele não negou-se a dar o seu melhor para aqueles que se aproximavam dele. Ele não abriu mão de glorificar a Deus com a sua vida. Pergunta que eu faço, de forma muito honesta. Será que eu e você hoje estamos dando o nosso melhor para Deus? Será que a gente vem para a igreja com o coração profundamente envolvido em servir e dar o nosso melhor para a causa do reino de Deus em Cruzeiro? Na cidade, no bairro que Deus nos colocou, na rua que Deus nos colocou? Ou a gente só vem para usufruir, para criticar, para reclamar, para exigir, como nós temos feito, como nós temos vivido? E assim, amados, eu quero mostrar para vocês 3 situações no texto ainda, do que Jesus nos convida a viver, do que Jesus nos desafia a viver de forma prática. E a primeira coisa é a reação de Jesus, é o que fala o verso 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Essa multidão interesseira, que só entra aqui atrás de mim para conseguir benefícios, o texto fala que Jesus olha para elas e se compadece delas. Ele fala porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A reação de Jesus a ver uma necessidade é se importar com as pessoas. Quando você chega aqui na igreja, você olha as necessidades da igreja, dos seus irmãos que estão aqui, você consegue olhar para tudo que está acontecendo aqui e de fato, buscar o Senhor. Vocês estão percebendo aqui um monte de microfone aqui, gente? Vocês perceberam isso hoje? Que tem um microfone aqui, tem um aqui, tem um aqui. Você sabe por que isso? Porque a gente está se virando nos 30 para poder continuar alimentando as pessoas que não podem vir ao culto ainda. Estão assistindo das suas casas. Aí esse monte de coisa aqui é porque a gente quer dar o nosso melhor. Será que nós estamos conseguindo olhar para a igreja e perceber a necessidade que nós temos que fazer? Será que eu estou conseguindo olhar para os meus vizinhos e perceber que eles estão aflitos, exaustos, porque eles não têm um pastor? Ou é mais fácil se afastar daqueles que você não quer ter convivência? Daqueles que você acha que não merecem ouvir o Evangelho? Lembra que eu falei do Tim Keller? Se você não amar a cidade que você está, você não vai conseguir oferecer Cristo para ela. Se você não amar as pessoas que estão ao teu redor, você não vai se importar em compartilhar o reino de Deus. A gente precisa aprender a olhar para o lado. A gente precisa não só olhar para o lado, mas se compadecer das pessoas. A gente precisa voltar a ser aqueles cristãos antigos que viam o noticiário e se importavam com a cidade. E se importavam em não só olhar para o noticiário, nossa, morreu mais 10. Aconteceu isso. Mas orava.
pela cidade que morava. Orava para que Deus pudesse intervir na cidade em que eles estavam. Será que nós estamos tendo a mesma reação do nosso Senhor Jesus Cristo, amados? Será que nós estamos nos importando com aqueles que estão à nossa volta? Se compadecendo deles? Percebendo que eles não têm pastor e não adianta você querer cobrar de uma pessoa que não frequenta a igreja, que ele tem um comportamento de alguém que frequenta a igreja, porque às vezes até o que vai na igreja não tem esse comportamento. As pessoas dão aquilo que elas têm. Você tem o Evangelho. Você tem a graça de Deus sendo manifestada na sua vida. O que você tem oferecido? Uma segunda coisa é a advertência de Jesus. Preste atenção no que ele fala no verso 37. Então, se dirigiu aos seus discípulos, especificamente para aqueles que dizem que são seguidores de Cristo, daqueles que falam que eu estou junto, estamos juntos, Jesus. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ou seja, há muito trabalho a ser feito e pouca gente quer fazer. Jesus está usando aqui um termo da agricultura, em que ele fala que a seara já está pronta para ser colhida. Não é que você tem que plantar, regar. O que ele fala é que existem muitas pessoas para serem colhidas. Mas os que querem se envolver, os que querem trabalhar, são poucos. Há muita necessidade, amados, na igreja, fora da igreja. Há muitas pessoas que chegam na igreja e falam, está faltando isso na igreja, né? Tinha que fazer isso na igreja. O pessoal não faz isso na igreja. Mas ninguém quer pegar para fazer. E eu acho interessante porque não é o tamanho do que você faz, mas quanto você ama fazer. Os mais antigos da igreja vão se lembrar do seu Dirceu. O Dirceu era um senhorzinho que vinha na igreja com 5, 6 cachorros, 3, 5 cachorros, né? Os cachorros entravam aqui e ficavam aqui. Infelizmente, no ano passado, ele veio a falecer, aqui em Cruzeiro, de uma forma trágica. Mas o seu Dirceu sempre me procurava, sabe para quê? Para pedir panfleto. Porque ele andava catando reciclado na cidade inteira. E ele pedia, pastor, arruma panfleto. Ele saía com muitos panfletos, porque enquanto ele saía catando reciclado, ele entregava para as pessoas. Ele não tinha vergonha de entregar. Ele não achava que estava em conta, ele entregava para as pessoas. A gente tem vergonha de entregar um panfleto. Eu me lembro da outra igreja, o seu Rubens, um senhor também que não fez teologia, não dava aula, não pregava, mas ele tinha no bolso uma balinha. E todo mundo que chegava, ele sorria e dava uma balinha e dizia, seja bem-vindo. E muitas pessoas da Koinonia ficaram na igreja por causa da recepção que tiveram do seu Rubens. Porque tarefa simples, de ficar numa porta, de ajudar aqui, de ajudar ali. Trabalho é muito grande, amados. Mas são poucos que querem se envolver. Isso estou falando no ambiente de uma igreja. Lá fora. Quantas pessoas você pode levar um panfleto? Você pode convidar para ir no culto? Você quer saber uma coisa que me deixa muito feliz mesmo? Quando eu descubro que as pessoas estão convidando outras para vir à igreja. Eu me sinto realizado como pastor. Porque se eu não estou conseguindo levar vocês a refletir na necessidade de convidar alguém para a igreja, então eu sou um péssimo pastor. Nós deveríamos ter isso como natural. Quem essa semana eu vou convidar? Quem essa semana eu vou falar? Deixa eu aproveitar que a Sabrina não está aqui, então eu posso falar mal dela, né, Léo? Você permite, tua esposa, né? Ontem elas foram, para quem não sabe, a Sabrina é cerimonialista. Ela faz casamentos, coisas de festas aí. E ontem ela e a Aline foram trabalhar aqui por Brejetuba, num sítio aqui para cima, aqui, lá perto da Mesa Gigante da Mercedes. E quando a Aline chegou, era por volta das 3 da tarde, a Aline contou que ela falou bem assim, a Sabrina pegou o DJ e arrebentou com ele. Eu falei, nossa, o que a Sabrina fez, cara? Deu mau testemunho. Pensei logo isso, Léo. Deu mau testemunho. Aí eu fui saber que era sabatina. Ela pegou um assembleiano e começou a convidar e falar para o assembleiano de Jesus. O assembleiano saiu fora com medo de ser evangelizado.
Aí chegou o DJ, que era desviado. E aí, como ele estava comendo, não teve como fugir. E ela começou a falar de Jesus e convidar ele para ir para a igreja. E ele disse para ela que ele reconhece que ele precisa voltar para a igreja, que ele vai fazer uma visitinha aqui na igreja. Pensa num pastor que ficou feliz. Fiquei até inflado. Eu até mais gordinho do que eu já sou. Por quê? Porque como é bom saber que as suas ovelhas estão se importando em fazer algo lá fora. Você não precisa ser um pregador para estar aqui na frente, você não precisa ser um músico, mas se você for uma pessoa que convida as pessoas, como um trabalhador que está fazendo a sua parte lá fora, nossa, eu vou me sentir mais feliz ainda. Interessante porque esse jovem DJ, eu já entrei no Facebook lá, já peguei o WhatsApp, e a Sabrina tinha convidado, eu já mandei uma mensagem para o DJ e falei, fiquei sabendo que você está desviado da igreja, quer ir para a igreja, eu me coloco à disposição, te convido assim, assim, assim. Ele me respondeu na meia-noite ontem. E eu conversei com ele também ontem. Me lembro do Braz, que sempre me levava para fazer visita junto, e eu, amado, tem alguém que quer visitar? Me convida para ir que eu vou com você. Alguém que está precisando de aconselhamento, me chama que eu vou. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E vocês são pessoas com potencial para sair da comodidade e voltar a ser alguém que compartilha Cristo com as pessoas. Há muito trabalho a ser feito. Há muito trabalho. Em dezembro, nós vamos começar uma série de Natal. E nós vamos apontar para que é o Natal em Jesus Cristo. Vocês perceberam que já começou a decoração de Natal, né? Nem é dezembro, mas já estamos com toalha vermelha, já está com a decoração aqui. Por quê? Porque a gente quer aproveitar o Natal não só para festejar, mas para convidar pessoas a conhecerem Jesus. E vai ser uma oportunidade de você se envolver com o seu vizinho, sabe? Falar oi para o vizinho, conversar com o vizinho, convidar o vizinho. Talvez nunca vai vir, mas talvez venha. A gente nunca sabe o que um convite pode fazer. Vocês estão me entendendo? Sabe aquele jovem ali, ó? Vou falar mal de você agora, tá? O Márcio veio para a igreja, sabe por quê? Por causa de um convite. Ele encontrou a Aline, ele, a Fran e a Sofia, encontraram a Aline dentro de uma clínica e, para a glória de Deus, ficaram 4 horas na fila de espera. Só que ele foi obrigado a conversar com a Aline. E segundo ele, quando deu para a Aline, disse que ela estava sorrindo com muita simpatia. Eu falei, era minha esposa mesmo? Estava ali? E ela convidou para vir à igreja. E eles estão aqui hoje. Desde 2018, né, Márcio? A gente nunca sabe onde um convite vai chegar, gente. A gente nunca sabe aonde esse trabalho que a gente faz pode chegar. Vocês estão me entendendo? O pastor está pedindo para vocês, você está aqui, pregar, preparar um estudo. Para alguns eu peço, né? Eu estou pedindo só para vocês perceberem que há muito trabalho a ser feito. E talvez um convite já faça muita diferença. E a última coisa, a orientação de Jesus. Preste bem atenção. Olha o que ele fala no verso 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Sabe como é que nós começamos um trabalho? Orando. Orando. Você não sabe como convidar? Você não sabe como compartilhar? Então, ore. Ore por conversões. Ore por 100 pessoas na igreja. Ore para que Deus te capacite e te dê a oportunidade de compartilhar o resto da semana. Interessante porque ele fala, peçam ao Senhor da seara, ao próprio Deus, para que te ajude a fazer isso. E esse Deus vai mandar trabalhadores. E talvez os trabalhadores sejam a gente mesmo. Que precisa despertar, que precisa de achar que ser cristão é só vir à igreja domingo, começar a fazer algo mais. Nós precisamos olhar para a igreja e entender que Deus nos colocou nessa igreja, nessa cidade, com uma responsabilidade de apresentar Cristo. A primeira coisa que você deve fazer, se você não sabe por onde começar, comece orando. Comece orando para a igreja. Comece orando para que Deus abra as portas. E amados, você não tem ideia do que Deus pode fazer. Alguém já ouviu falar em John Wesley aqui? O príncipe John Wesley. Conhece John Wesley, né, Wesley? John Wesley, ele frequentava a igreja do seu pai.
Após o falecimento do seu pai, ele começou a pregar sobre evangelismo, sobre missões. A igreja, que era uma igreja que não queria muito trabalhar e queria continuar vindo só domingo à noite, batendo cartão, fazendo tudo aquilo que o clubinho religioso gosta de fazer, proibiu John Wesley de continuar pregando dentro da igreja que seu pai construiu. Olha, o pai dele que construiu a igreja, ele foi proibido de trabalhar na igreja que ele construiu, que o pai construiu. John Wesley não ficou reclamando, John Wesley não ficou comemorando, John Wesley foi para o fundo da igreja, tinha um cemitério. John Wesley foi para o cemitério e começou a pregar no cemitério. E ali apareceram mineradores, escoveiro e o pessoal excluído. E ali começou um grande avivamento na Inglaterra por causa da pregação de John Wesley. John Wesley não ficou reclamando do que aconteceu, não ficou arrumando desculpa. John Wesley, já que não podia pregar ali, na igreja que seu pai construiu, ele saiu para o cemitério e ali ele começou a falar de Jesus. E muitas pessoas se entregaram ao Senhor. E muitas pessoas se encontraram com o Senhor. Interessante que, quando você lê Atos, o crescimento da igreja, começa lá em Atos 2, onde conversa, se não me engano, 3.000 pessoas, depois 5.000, ou 5.000, 3.000, não lembro certo qual que é a ordem. Mas quem está pregando lá é Pedro. Pedro não é um grande orador. Pedro não é uma pessoa que tem muitas capacidades para poder expor. Mas antes de Pedro começar a pregar, sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam orando. Eles estavam pedindo a capacitação do alto para fazer o trabalho. E Deus enviou os trabalhadores. E Deus operou. E ali a igreja em Atos começa a crescer. Sabe uma outra coisa que me deixa muito feliz, como pastor, é quando eu tiver certeza que vocês estão orando. Aí você quer completar a minha alegria? Ora, lê a Bíblia e fala de Jesus. Aí eu vou ser um pastor completo. Você pode começar hoje orando. Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode fazer a diferença onde você está. Orando, convidando pessoas, se dispondo a ajudar na igreja, em qualquer área que você possa ajudar. E, amados irmãos, nós temos tantas coisas a fazer. Estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Olha para esse gráfico que eu trouxe aqui para vocês. Nós nos professamos cristãos. Nós dizemos que amamos a Jesus. E Deus nos colocou em uma cidade e dentro de uma igreja. Deus te colocou nessa comunidade cristã aqui em Cruzeiro. Deus te colocou na cidade que você está, na rua que você mora, no bairro que você mora, com os amigos que você tem. E Deus pede a você que tenha a mesma reação dele. Porque essa caminhada em direção à cruz, amados, lembre, é uma caminhada onde nós vamos investir em pessoas e pessoas vão virar as costas para a gente. Onde nós vamos ajudar pessoas, as pessoas nem vão olhar para a nossa cara amanhã. Amanhã você pode ser traído, abandonado. É o caminho em direção à cruz para que você morra cada dia com Cristo Jesus. O que Jesus pede para você, olha para a necessidade do outro, se compadece dos que estão à sua volta, se compadece dos seus vizinhos. Lembra que a seara é grande, é uma advertência que ele faz, há muita coisa a fazer, mas há muito poucos trabalhadores. E lembra a orientação. Você não sabe por onde começar? Começa orando. Começa a rogar ao Senhor da seara para que Ele envie os seus trabalhadores. Uma última coisa que eu quero observar aqui. Jesus andava mais de 200 lugares. Mais de 200 lugares a pé, debaixo do sol, cansado. E às vezes a gente, preste atenção, a gente tem dificuldade de atravessar a rua para convidar um vizinho. Às vezes nós estamos falando tanto em missões quando a missão está do outro lado da rua. Para aqueles que moram em apartamento, aqui, na outra porta na frente. Jesus, por você, andava mais de 200 lugares. A gente não está aqui à toa. Como eu disse para vocês, hoje foi um bate-papo de pai para filho. De um pastor que se importa muito com vocês, que ama muito vocês, que conhece as crises que vocês vivem, que conhece as dificuldades que vocês têm e que ora por vocês todos os dias.
mas que espera ver vocês frutificando e frutificando muito. Sendo a boa semente que Deus planta na história, na cidade de Cruzeiro, no bairro que você está, na comunidade cristã que você está, para que o reino de Deus cresça, para que a gente possa amar a cidade, amar as pessoas que estão à nossa volta e a gente possa fazer algo diferente da nossa história. Qual será a minha resposta diante de tudo isso? O que eu vou fazer com tudo que eu ouvi essa noite? O que eu vou fazer? Quero convidar você a refletir e praticar algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, na vida cristã, teremos algumas decepções, mas não podemos deixar de seguir a vontade de Deus por causa delas. Como você tem reagido diante dessas situações? As pessoas vão trair você. As pessoas vão se aproximar de você por interesse. Agora não se deixe amargurar para deixar de fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Não se deixe amargurar por isso para deixar de fazer aquilo que Cristo espera que você faça. Há muito trabalho a ser feito. Em segundo lugar, como temos reagido às necessidades daqueles que estão à nossa volta. Olhamos como problemas ou pessoas que estão sem pastor. As pessoas que estão à sua volta são só problema, pessoas que cansam você, ou são pessoas que não têm um pastor, que não têm um Jesus que possa salvá-las. Terceiro, quanto temos reclamado da igreja sem, contudo, fazer algo para que tenha mudança. Seja a mudança que tanto tem pedido em sua comunidade. Deus te chama para servir, se é a mudança que você pede. E último, o quanto temos orado e pedido ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Diga hoje ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Há muitos que dizem: eis-me aqui, envia aquele ali. Eis-me aqui, envia o pastor. Eis-me aqui, envia o Márcio. É tempo de dizer: eis-me aqui, o que eu preciso fazer hoje para me envolver na minha igreja e me envolver na minha cidade. Se você não sabe por onde começar, você pode orar e rogar ao Senhor da seara para que Ele envie trabalhadores para a sua seara. Há muito trabalho a ser feito, há muitas boas ideias que precisam ser colocadas em práticas. Uma das coisas que nós temos na nossa igreja, que estão mais tempo aqui, já se acostumaram com isso, vocês perceberam que nós não temos muitos ministérios na igreja, perceberam isso? Não tem muita coisa de atividade, sabe por quê? Porque a gente espera que cada pessoa desenvolva o seu ministério seja útil para a igreja. Entendeu a diferença? Se você não sabe por onde começar, ora. E Deus vai dar direção para a gente. Vamos orar? Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por esta noite, por essa conversa especial que o Senhor nos dá condição de termos com os nossos irmãos. Muito obrigado pela vida de cada um deles e muito obrigado porque eles têm sido tão especiais para esta igreja. Obrigado pelas pessoas que o Senhor trouxe para esta igreja neste novo ano, nesse momento que nós retornamos ao culto. Pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude a crescermos, a desenvolvermos o nosso chamado e a doarmos o nosso tempo para o Senhor. Que nós possamos, como cristãos, vivenciar a graça de Deus, vivenciar o amor que vem de Deus. Que a gente possa não se amargurar na caminhada, principalmente com aqueles que nos traíram, com aqueles que nos criticaram, nos abandonaram. Que nós possamos, acima das dificuldades que nós temos vivido de Covid, de situações econômicas, nós possamos manter os olhos fixos na sua missão, no seu querido. E que o Senhor nos ajude a olharmos as pessoas e termos misericórdia, se compadecermos delas.
Que o Senhor nos ajude a sermos os trabalhadores que precisam trabalhar na seara tão grande da tua seara. E nos leva a orar ao Senhor, a Deus, que o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos para caminhar e viver sua vontade. Que Deus abençoe as nossas vidas e que nós possamos servir ao Senhor de todo o nosso coração, Deus. Aqui estão pessoas tão especiais, pessoas que o Senhor ama tanto e que o Senhor tem uma obra a realizar. Que a tua palavra adentre aos corações e que nós possamos perceber como importante é seguir ao Senhor e louvar ao Senhor em todo o tempo. Que o Senhor nos abençoe. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Louvamos ao Senhor porque Ele está conosco, que Ele tem derramado sobre as nossas vidas o seu amor e a sua provisão. Que essa palavra que ouvimos hoje, onde somos desafiados a orar a Deus que envie trabalhadores, olhar a necessidade dos outros e saber que nós não podemos parar, mesmo quando passamos por dificuldades, mesmo quando somos provados, nós não podemos parar. Devemos continuar na confiança de que Deus está conosco. Quero agradecer a você que participou com a gente, pedindo ao Senhor que abençoe sua família, o seu trabalho nessa nova semana que se inicia. Não esquece essa semana de orar em família, de agradecer a Deus pelo novo mês que vai se iniciar a partir de terça-feira, onde nós estaremos em dezembro. Último mês do ano, e nós sabemos que Deus estará conosco, fechando bem este ano de 2020. Não esquece também de estar separando um tempo na quarta-feira às 8 horas para participar do nosso estudo bíblico, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Um tempo que nós aprendemos mais da palavra do nosso Deus. Domingo que vem, às 9 horas da manhã, nossa escola bíblica dominical. Domingo também à noite, às 19 horas, você pode assistir o culto aqui. E não esquece, depois deste culto hoje, assistir o Momento Kids, um tempo especial para a sua família, para os seus filhos, compartilhar com seus amigos. E eu também peço a você que nos ajude, porque essa semana nós fizemos um vídeo para divulgar a nossa igreja, um vídeo chamado sobre medo e dúvidas, ou sobre dúvidas e medos. E o Jornal A Notícia da nossa cidade, ele publicou esse vídeo em sua página. Então convido você que não curtiu ainda, entre na página do jornal, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário e vamos espalhar a mensagem do nosso Deus. Também quero agradecer a você que tem dizimado e ofertado nesta igreja. Agradeço pela sua vida, por saber que você se mantém fiel ao Senhor e disposto a investir para que o reino possa expandir cada vez mais aqui em nossa cidade. Então compartilhe com seus irmãos esse desejo também, para que mais pessoas possam colaborar, estar dizimando e ofertando. É um privilégio que Deus nos dá, o ato de poder ofertar e partilhar da bênção que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Não esquece, depois de depositar o seu dízimo e oferta, na conta que vai aparecer aqui embaixo para você agora, de mandar o comprovante para o nosso Leué, para que ele possa fazer a contabilidade e aquilo que é necessário na parte administrativa da igreja. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame sobre a sua vida muitas e muitas bênçãos. Nós agradecemos por mais um culto, mais um tempo que nós passamos aqui juntos para louvar e agradecer a Deus. Eu quero me orar mais uma vez, encerrando este culto nesta noite. Amado e bondoso Deus, te louvamos por essa noite, te agradecemos pelo teu cuidado e proteção. Que o Senhor derrame sobre as nossas vidas o teu perdão, a tua graça, e que nenhum mal, Pai, venha até o nosso lar. Pedimos ao Pai que o Senhor cuide do seu povo essa semana, no trabalho, com a família, que o Senhor possa estar cuidando e consolando cada pessoa, Pai, que tem participado conosco aqui. Que a tua bênção repouse sobre cada um deles. Que teu amor e a tua paz possam ser o instrumento de transformação dos nossos corações. Nos abençoe, eu te peço em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o eterno e grande amor do nosso Deus e Pai e as doces consolações do Santo Espírito sejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém. E Deus abençoe sua semana.